Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 7, segundo livro de Crônicas, 36, 22 e 23. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Interessante que o fim, esses são os dois últimos versos do segundo livro de Crônicas. O final do livro de Crônicas é exatamente o início do livro seguinte, o livro de Esdras, o decreto de Ciro. E eu quero pensar, neste episódio, sobre o tema que todos nós falamos, mas nem sempre com convicção. Deus usa quem Ele quer, independente da sua condição religiosa. Sabemos que o povo de Israel era considerado o povo de Deus. E todos os outros povos serviam, adoravam a outros deuses. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, leva cativo o povo de Judá para a Babilônia, mas agora é o rei Ciro, rei persa, que assume o comando não da Pérsia, mas assume o comando do mundo. Porque ele declara que Deus entregou na mão dele todos os reinos da terra. E ele reconhece que ele só chegou àquela posição porque Deus permitiu que acontecesse. E ele declara: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra. E ele então foi o instrumento usado por Deus, a pessoa usada por Deus, a autoridade, o rei usado por Deus, para permitir a volta do povo de Israel para Jerusalém e para Judá. O que eu quero dizer é que para Deus não tem obstáculo algum. E quando Deus chama alguém para uma determinada função, e se esse alguém não aceitar o chamado, Deus vai chamar outra pessoa, independente da vontade daquele, Deus vai chamar alguém. E agora Deus chama cada um para uma missão específica. Às vezes não é uma missão grandiosa aos olhos dos homens, mas todos nós temos uma missão dada por Deus para realizar aqui no mundo. Independente da nossa condição física, independente da nossa condição financeira, independente da nossa condição religiosa, independente de qualquer coisa, Deus
nos chama para realizar uma tarefa específica. E nós temos uma visão de que a tarefa é nossa, outros não podem fazer. Não. Quando Deus nos chamar e nós não quisermos atender ao chamado de Deus, Deus vai escolher outra pessoa. Mas nós perderemos a bênção de poder ser útil no reino de Deus. Se Deus está te chamando para uma missão específica, aceite o chamado, aceite o preparo que Ele vai te dar e que Ele vai te sustentar e te guardar enquanto você estiver fazendo aquilo que Ele determinou. O rei, ele decidiu aceitar a missão que Deus deu a ele. E ele declara: eu, rei Ciro, estou nessa posição porque o Deus do céu permitiu que eu estivesse. Não fuja da missão que Deus tem para você. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.